Salve, salve, concurseiro, tudo bem? Assim como eu fiz lá ontem para a prova de técnico do Ministério Público, agora eu quero comentar a prova de analista depois da publicação do gabarito preliminar da banca, explicar para vocês as minhas razões de recurso, já redigi as minhas sugestões de recurso e também tenho que dizer porque que eu estou num cenário assim, um pouco diferente, né? Não estou num estúdio, tudo mais, que eu estou de férias. Estou de férias desde sábado, mas férias com prova do Ministério Público junto. Claro que tem que ter algumas pausas na diversão para vir aqui e realmente dar esse atendimento e esse acompanhamento constante que a gente se propõe a fazer e segue fazendo até a posse, né? Quando eu falo aquela expressão até a posse, não é um jargão de marketing, não é um slogan, e sim um compromisso. Então, eu estou aqui hoje empenhado em verificar todas as possibilidades de recurso e vou te comentar uma por uma das questões. Então vamos lá, primeiro a questão do Excel. E aí no Excel ele diz que ele precisa exibir as linhas de grade. Ele abriu uma planilha que não tem as linhas de grade e ele quer exibir as linhas de grade. Mas indicando que ele quer exibir, a alternativa correta, que seria a letra C de Canadá, neste caderno que estou aqui, diz que acessar a guia exibir no grupo mostrar ou ocultar, desmarcar a caixa de seleção de linhas de grade. Então não há o que se discutir do gabarito, não tem outra alternativa possível. Contudo, nenhuma alternativa é resposta, porque na verdade para exibir tu tem que marcar essa opção e não desmarcar. Se o Excel não estava exibindo as linhas de grade, quer dizer porque essa caixa de seleção estava desmarcada. Para exibir tem que marcar a caixa de seleção. Então, pede-se a anulação da questão por não existir a alternativa correta. Um outro motivo é que no Excel 365 nós temos o grupo mostrar e não mostrar/ocultar. Eles erraram a nomenclatura em relação a outras versões do Excel. Então, o grupo correto é mostrar. A minha redação está disponível, os aprovadores vão publicar a minha redação de sugestão de recurso para essa questão e tu pode fazer, então, a tua solicitação de anulação dessa questão se tu errou a questão, claro. Lembrando que os recursos devem ser individuais. O texto que eu sugiro é só uma base para que tu faça o teu recurso. Então, tu tem que reescrever e se possível, aumentar o embasamento. Eu te dei o norte. Tu vai ali e conclui. Vai ali e faz mais um alicerce para o teu recurso. O recurso é individual, não pode ser copiar e colar. Bom, vamos lá. Essa foi a primeira questão, que no meu caderno ficou com o número 71. E agora eu vou para o número 72. Do PowerPoint. Então, o PowerPoint possibilita o reaproveitamento ou reuso seletivo de slides pertencentes a outras apresentações. Está na letra A e não há o que se discutir. O gabarito está correto, não tem nenhuma dúvida. É um recurso presente no PowerPoint 365. A questão 73 também, as memórias voláteis, são aquelas temporárias. Falamos disso na revisão de véspera dos aprovadores. E o gabarito letra B, de bom estudar informática com papel e caneta, não há o que se discutir, memória RAM é uma memória volátil, as demais são memórias permanentes. 73, então, tudo certo. 74, na questão número 74, nós temos o embedar. Então, a resposta certa é a que diz que vamos ver, uma tabela embedada em texto, é um objeto gráfico totalmente convertido, não. Os valores da tabela são atualizados aqui, ó. Os valores da tabela do Excel embedada no Word são atualizados automaticamente quando os dados são alterados na mesma tabela no Excel. Isso guarda gabarito letra D da Dinamarca, o gabarito foi certo da banca, contudo, eu fiz uma sugestão de recurso em razão da utilização da palavra embedar. Esse embedar é um aportuguesamento que vem do embedded, que é o embutir no inglês. Contudo, o embedar não foi assumido no dicionário do português, tampouco ele é encontrado nos termos técnicos nas publicações formais.
Ele é um jargão. Se eu tiver com meus amigos no boteco, eu vou dizer, porque a gente embedou aquele código. Entendeu? É um termo informal. Ele não é nem formal tecnicamente, ele não é nem uma palavra assumida no português. Então ele não é adequado para o uso em um enunciado de uma prova de analista em direito. Se fosse uma prova de TI, talvez passa, né? Mas aquele termo ali numa prova de analista em direito, eu acho extremamente inadequado. Então, a minha sugestão de recurso é por utilização de termo inadequado, não pertencente à linguagem culta do português, nem às publicações técnicas do Word e Excel, programas objeto da questão. Então, por isso causa confusão. A utilização dessa expressão causa confusão no candidato. Sendo assim, a questão deve ser anulada. Sugestão de recurso, mas o gabarito está certo, tá? O gabarito do dado está certo. A gente tinha condições de responder essa questão, mas realmente eu sugiro esse recurso para quem errou. Questão de número 75 do EPUB. Resposta dada pela Branca, aqui para esse caderno, é a letra C, Writer, e concordo totalmente com o gabarito. Contudo, o Google Docs também permite salvar EPUB. O que acontece? A Branca utilizou no enunciado capaz de exportar. O único entre os dois que está na opção exportar é o Writer. Mas a Branca não diz assim, qual que guarda, qual dos softwares que tu tem a função na opção exportar. Ela não deixou explícito que é opção. Permite exportar, capaz de exportar, é capaz de gerar, capaz de externar um conteúdo EPUB. Então, tanto o Writer quanto o Google Docs permitem gerar EPUB. Também fiz sugestão de anulação dessa questão em razão das duas respostas. Aí depois tu tem a do Switch, não há o que se discutir, recebi solicitações de alunos para fazer recurso para essa questão, não encontro respaldo de recurso. O Switch é um dispositivo que recebe os dados de um computador de origem e os redireciona para um computador de destino. Assim, esses dados não necessitam ser retransmitidos para todos os nós de uma rede de computadores, como seria com o Hub, se fosse o Hub. Então, o pessoal me pediu, mas deu confusão daqui, dali, tem outra alternativa correta. Não encontro respaldo, tá? Para recurso, mudança de gabarito ou anulação da 76. Aqui sim, né? Esse número 15AF é do sistema numérico hexadecimal. Nós utilizamos o sistema de numeração decimal. Por quê? Porque a gente tem 10 dedos e inventaram lá de 0 a 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 números, então nosso sistema é base 10. A informática utiliza muito o sistema binário, que é 0 ou 1. Mas também existe o sistema hexadecimal, que vai de 0 a F. De 0 até 9 são 10 algarismos. Depois tem o A, B, C, D, E, F, como sendo o 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. São 16 algarismos para formar os números na base hexadecimal. Contudo, esse conteúdo está incluído no tópico chamado sistemas numéricos ou sistemas de numeração. Mais explícito, mais recorrente a expressão sistemas de numeração. Isso não é encontrado em nenhum dos itens do edital. Nenhum dos itens do edital fala do sistema de numeração. Eles colocaram isso dentro de conceitos básicos, fundamentos e conceitos básicos, que é o item 1 do edital. Mas não é um conhecimento básico, isso é sistemas de numeração. Então, pede anulação da questão por extrapolar o edital. Extrapola o edital essa questão aqui. 78. Mais uma com problema. Essa aqui foi erro de digitação. A banca vai pedir desculpa, aposto. Não, quando ela for botar o gabarito definitivo, ela vai pedir desculpa por essa questão. Um tipo de spyware. Vírus, adware, malware, sniffing e ransomware. Um tipo de spyware, dentre as alternativas, é adware, conforme a cartilha do CERT. Sugeri recurso lá, indicando a cartilha do CERT. É a teoria dos conjuntos. O grande conjunto são os malwares, as pragas. Spyware é um subconjunto, é um tipo de malware. E adware é um subconjunto de spyware, é um tipo de spyware. Assim como o screenlogger e o keylogger são tipos de spyware. Então é recorrente essa questão. Então essa aí para mim eles erraram a digitação.
Só pode, tá? A resposta é Edelweiss. O gabarito preliminar foi malware e não, é Edelweiss. Muita gente tem me mandado mensagem pedindo para eu fazer recurso, indicando que é o sniffing. Não, não é o sniffing, tá? O sniffing é uma técnica que utiliza o sniffer. Sniffer é um software que tu instala em uma rede e coleta dados da rede. O sniffing está no capítulo de ataques da cartilha do CERT, enquanto o Edelweiss está no capítulo de malwares, de pragas eletrônicas. São coisas distintas, conceitos distintos. E sniffing é uma técnica de ataque para coletar dados de uma rede. Spyware é uma praga eletrônica, um malware que é instalado no equipamento. Então eu não encontro nenhum embasamento para pedir letra D de Dinamarca. Com certeza o gabarito dessa questão é a letra B de Brasil, Edelweiss. Depois 79, aqui comandos do FTP é put para enviar e get para receber. Muita gente foi no up e down, porque pensou em upload e download. Mas as operações, sim, de envio são upload e download. Mas os comandos é put para enviar e get para receber no FTP, letra A. Aqui é 79. E fechamos, né? Não, por último, nós temos aqui a 80, que é do explorador de arquivos. Eles chamaram de Windows Explorer, mas tudo bem, tá? A gente não discute, porque não foi o objeto da questão o nome Windows Explorer. Não causa confusão também, porque todo mundo conhece o Windows Explorer, não acredito em nenhum recurso aqui, tá? Mas o mais certo é explorador de arquivos e Shift Del. Os arquivos serão excluídos sem passar pela lixeira. E isso tem o gabarito ali, letra D de Dinamarca. Os arquivos selecionados são excluídos diretamente, ou seja, sem passar pela lixeira, foi o gabarito da questão de número 80. Fechando aqui a nossa correção. A nossa correção da prova de analista, com todas as sugestões de recurso. Tem bastante sugestão de recurso aí. Publiquei os textos. Cuida! O recurso, ele deve ser individual. Tem uma linha que eu indiquei nos meus textos. Tu pega aquela linha e constrói o teu. Não pode ser Ctrl+C, Ctrl+V. Acredito, normalmente assim, eu não acessei o sistema da OCP, que não aceite imagem. Eu estou recebendo muita gente. Professor, dá uma olhada no meu recurso aí. Primeiro eu não vou conseguir. É muita mensagem. Eu não vou conseguir olhar todos, tá? E então, se me mandar, talvez eu não consiga te responder. Porque estou recebendo realmente muita mensagem. Mas eu recebi alguns, eu olhei, o pessoal tinha botado imagem. Eu acredito, isso normalmente é assim nas bancas, que tu não pode anexar imagem, tu tem que descrever o teu recurso textualmente. Ok? Então esses foram os meus comentários sobre analista. Já fiz ontem de técnico, publiquei os textos e gostaria muito de te dar um último recado, que é a minha torcida, efetivamente, que esse tenha sido o teu momento, que os possíveis recursos forem acatados, contribuem ainda mais para a tua aprovação e classificação, e que chegue agora a tríade: nomeação, posse, exercício. Eu vou ficar muito feliz quando tu me comunicar isso e a gente comemorar essa grande conquista. Contudo, se não foi ainda o teu momento, entenda isso como uma pedra no meio do caminho. E tu tem um objetivo após essa pedra. Não é discurso de autoajuda. É realmente algo que eu ouvi há muitos anos atrás de um coordenador, um gestor de uma empresa, que eu estava fazendo seleção para passar de um cargo a outro e não passei. E ele me falou exatamente isso: César, quer ser supervisor da empresa? Sim, quero. Esse não é o teu momento. Não está ainda preparado para ser supervisor. Mas se tu quer ser supervisor, contorna essa pedra e mira o teu objetivo numa linha mais curta. A linha, trajeto mais curto entre dois pontos é uma reta. Então segue reto para o teu objetivo. 6 meses depois eu era supervisor dessa empresa. Atingi o meu objetivo. Então, se não foi agora o teu momento de se tornar analista em direito no Ministério Público, mas o teu objetivo é assumir o cargo público, mira esse objetivo e vamos juntos, em linha reta, para ele. A gente passa por essa pedra, a gente contorna essa pedra, a gente aprende com esse obstáculo, mas a gente vai reto. Um grande abraço,
bom estudo e até a posse!